Boa noite, Igreja Batista Vila 7. Boa noite a todos vocês que participam conosco deste culto online, gravado, mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Este é o primeiro culto do ano de 2022. E em nome da Igreja Batista Vila 7, eu desejo a todos a paz do Senhor, a graça do nosso Deus sobre a sua vida e que as bênçãos do nosso Senhor venham abundantemente sobre a sua vida. Que o Senhor esteja conosco durante a apresentação desse culto, durante os louvores, durante a exposição da palavra do Senhor, porque em todos os momentos o que nós queremos é que Deus seja honrado, louvado, exaltado acima de todas as coisas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindo ano de 2022. Nós entregamos esse ano ao nosso Deus e assim como igreja convido você a estarmos orando ao nosso Deus pedindo que Ele nos abençoe neste momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. Tivemos tribulações, tivemos provações, mas em todos os momentos o Senhor esteve conosco, é por isso que nós te exaltamos e é por isso que nós te glorificamos. O Senhor disse e o Senhor assim o fez, esteve conosco todos os dias de nossas vidas, o ano passado, o ano retrasado, durante essa pandemia. Nesse momento o Senhor está conosco. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, que em tudo sejamos gratos, que em tudo sejamos dependentes do Senhor, que em tudo confiemos no Senhor a nossa vida. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu convido vocês agora a louvarmos ao Senhor e a engrandecermos o seu nome cantando alguns hinos. Vocês verão algumas gravações que fizemos ao longo do ano 2020 e do ano 2021, com o conjunto feminino cantando sobre o céu, que é o nosso lugar de esperança. Juntos nós estaremos com o Senhor. E também vamos junto com o coro jovem, pedimos ao Senhor que Ele seja engrandecido por toda a terra em todos os momentos. E por fim vamos louvar o Senhor, dizendo a Ele do nosso amor, da nossa dedicação a Ele, do quanto nós o louvamos, nós o adoramos e o quanto precisamos dele em nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada um e vamos juntos cantar, louvar e exaltar o seu nome. Há um lugar mais seguro que qualquer outro, é o celeste lar, um lar onde o amor prevalece, trazendo o lugar da dor, que foi preparado com ruas de ouro para quem for fiel e perseverar. Ninguém terá fome na casa do Pai, nem dor nem tristezas a existirão, nem mesmo a morte nem a solidão, o céu será um lar.
recebi todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho mandado. E lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, paga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada por Deus, por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra no mar do universo, quem não reconheça, Ele é o Rei de toda a certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, para o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, em uma voz declara: e glória seja dada por toda a terra, saberão quem é o Rei. No universo, quem não reconheça, Ele é o Rei de toda a terra. Saberão quem é o Rei. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada por Deus, por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra no mar do universo, quem não reconheça, Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. Jesus
Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Bruno, eu sou um dos professores de escola bíblica aqui na Igreja Batista Vila 7. Hoje eu estou com esse privilégio imenso de trazer a primeira mensagem do ano de 2022. Como vocês podem ver, não estamos no templo, a igreja continua em reformas, indo contra aquilo que eu desejava, que era estar junto com vocês, estar junto com todos e poder conversar com vocês face a face. Mas infelizmente eu tenho que estar aqui diante de uma câmera e principalmente com medo de passar algum motoboy na rua, algum outro veículo barulhento e prejudicar o vídeo. Mas vamos tentar fazer isso rápido, vamos tentar entrar nessa mensagem rápida. E isso já combina bastante com o que a gente quer dizer aqui, com aquilo que a gente vai conversar, porque, como a gente pode ver, os planos não saíram de acordo com aquilo que eu sonhei, mas é o Senhor que dirige os passos. E é sobre planos que nós queremos conversar hoje. Planos e quais são as nossas resoluções de ano novo. Quando a gente chega nesse momento do ano, nessa virada, a gente começa a repensar muito daquilo que a gente tem sonhado, aquilo que a gente tem pensado, aquilo que a gente quer fazer e os objetivos. Então a gente faz uma listinha, muitos de nós fazemos uma listinha com objetivos a serem alcançados nesse próximo ano, no ano de 2022. Alguns desses objetivos, resoluções de anos novos mais comuns, são coisas do tipo perder uns 15 quilos, que ano passado era 10 quilos e no anterior era 5 quilos. Conseguir um trabalho melhor, trocar de carro, conseguir ter um filho, se aposentar, passar no vestibular, ter algum tipo de sucesso, alcançar algum tipo de conquista. A gente tem vários tipos de resolução. Cada um de nós vai ter, então, algumas particularidades, alguns desafios bem individuais para que a gente alcance. Esse tempo ele nos leva naturalmente a essa meditação. E é pensando nessas coisas, nesses propósitos e nesses planos que eu quero meditar com vocês em alguns pontos sobre como ficam os nossos planos em relação aos planos de Deus e os planos de Deus em relação aos nossos. Então a gente vai atravessar alguns pontos enquanto conversamos para falar um pouquinho como a gente deve repensar as nossas resoluções de ano novo. O primeiro ponto que eu quero colocar é que Deus de fato tem planos para nós. E isso é importante. A gente que, muitas vezes, muitos de nós já crescemos dentro da igreja, já estamos bem acostumados com isso, que Deus tem planos, Deus sonhou coisas para nós, mas para muita gente, isso é uma revelação totalmente nova, é uma grande surpresa. O fato de que Deus te planejou, que Deus tem sonhos e propósitos para você. Olha só, o salmista, lá no Salmo 139, versículo 16, ele diz que Deus viu enquanto o embrião dele crescia no ventre da mãe dele. E Deus escreveu cada um dos dias, determinou cada um dos dias da vida dele, enquanto nenhum desses dias existiu. Isso significa que Deus já sonhou e já planejou com todos os dias de nossas vidas. Mas não só isso, a nossa própria existência é um plano de Deus. Então, por mais que às vezes nossos pais nos planejaram, por mais que muitas pessoas não nos desejem, Deus nos deseja. Deus sonhou com a gente. E Deus tem propósitos para nós. E isso muda tudo. Viver de acordo com essa verdade é transformadora. Isso faz com que a gente repense muito nossos planos. O segundo ponto é que os planos de Deus para nós são sempre, mas sempre mesmo, bons. Tá? Olha só aqui que o profeta Jeremias disse, lá no capítulo 29. Ele diz assim, a partir do versículo 11. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Olha só, e Paulo ainda também escrevendo aos Romanos, ele diz para que, lá no capítulo 12, na segunda metade do versículo 2, ele diz para que a gente deixe a nossa mente ser transformada, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a Bíblia ela diz claramente como Deus pensa e planeja coisas para nós que são excelentes, coisas que são maravilhosas, pensamentos que são mais altos que os nossos, sonhos que são mais altos que os nossos, coisas muito melhores do que aquilo que a gente poderia estar pensando ou planejando. Isso é importante de levar em consideração. Conhecer e se submeter à vontade de Deus é algo que nós, que buscamos a Deus, devemos buscar com afinco. Nós devemos desejar isso. Isso deve fazer parte das nossas resoluções de ano novo.
Mas agora a gente precisa prestar atenção em algumas coisas também. Primeiro, o que significa então que os planos de Deus sempre sejam bons para nós? Isso não significa que Deus sempre sonha com a nossa prosperidade financeira ou qualquer outro tipo de prosperidade, ou que as coisas sempre vão certo do ponto de vista dessa vida, que às vezes a nossa saúde vai bem, que todas as coisas vão bem, que a gente não sofra nenhum algum tipo de acidente ou infortúnio. Na verdade, Deus utiliza muitas das dificuldades e crises das nossas vidas para nos moldar. O bem maior, o bem que Deus está nos trabalhando, está nos conduzindo, é formar um caráter de Cristo em nós. Esse é o maior bem que nós poderíamos receber. Porque quando nós recebemos o caráter de Cristo, nós somos aptos a vivermos na presença de Deus. Nós somos semelhantes a Deus, nós voltamos a ser imagem e semelhança, e nós nos tornamos bênção para todas as pessoas da terra. Esse é o propósito maior, esse é o bem maior. Às vezes a gente não reconhece isso, mas esse é o maior bem que a gente poderia receber. É claro aqui que eu também não estou dizendo que todas as coisas ruins que acontecem com a gente são Deus tentando ensinar alguma coisa pra gente, ou tentando trazer algum bem para nós. Tem coisas que a gente recebe de ruim simplesmente porque a gente buscou. Algumas crises financeiras que a gente passa é simplesmente porque nós somos maus administradores do nosso dinheiro, gastando de uma maneira que não deveríamos. Usamos o cartão além do que poderíamos, parcelamos mais do que poderíamos. Algumas crises de relacionamento são porque nós não focamos na outra pessoa como deveríamos, ou também não pensamos e mantemos as coisas que são realmente prioridades. Então, muitos dos problemas que nós passamos são por conta dos nossos pecados, e não porque Deus em si planejou essas coisas para que a gente tivesse, então, uma construção de caráter. Mas Deus ainda utiliza essas coisas. É claro que ainda existe alguns sofrimentos que simplesmente acontecem porque esse mundo é um lugar ruim, é um mundo caído, é um mundo que foi contaminado e estragado pelo pecado. Então, dor, sofrimento e morte faz parte da equação dessa vida, até que o reino de Deus volte. Então, algumas coisas simplesmente acontecem porque esse é um lugar ruim, mas isso não quer dizer que Deus não utilize todas essas coisas conforme a soberana vontade dele para alcançar esse bem maior. É por isso que nós podemos, então, falar com confiança que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque de fato elas prosperam. Então, olhando para esses planos de Deus, que são sempre bons, a coisa que mais faz sentido, então, é eu querer conhecer a vontade de Deus e me submeter a essa vontade de Deus. Qualquer coisa que fuja disso significa, então, que eu sou rebelde, que eu sou uma pessoa que está, então, tentando viver de uma maneira diferente daquilo que Deus planejou para mim. Então, isso é mais ou menos verdade. É que a gente entra no nosso terceiro ponto. O terceiro ponto é justamente que Deus não nos prometeu que Ele ia contar qual é esse plano para nós. Tá? A gente tem que olhar para a Bíblia para ver melhor como que isso funciona. Eu quero olhar especificamente agora para a história de Esther. Esther é um livro curioso da Bíblia. Tá? Nesse livro, a palavra Deus não aparece nenhuma vez. É um dos poucos livros da Bíblia que isso acontece. O que é bem curioso, porque Esther, então, é essa jovem, ela é, então, do povo dos judeus, na época dos persas, e o rei persa, então, escolhe ela para que ela seja sua rainha. Mas também, nesse mesmo tempo, existe uma conspiração para aniquilar todos os judeus que viviam espalhados por esse império persa. Então, nesse contexto, lá no capítulo 4 do livro de Esther, isso chega à atenção de Esther e também do tio dela, Mordecai. E todo o povo judeu está em luto, porque por esse decreto eles seriam aniquilados. Então Mordecai manda uma mensagem para a rainha dizendo, faça alguma coisa, entre em contato com o rei, peça algum favor. E ela explica para ele, eu não posso entrar na presença do rei, porque se alguém entra na presença do rei sem que ele tenha pedido especificamente por isso, essa pessoa pode morrer, a não ser que o rei estenda então o cetro de ouro e essa pessoa receba esse favor diante de Deus. E ela fala, o rei faz 30 dias que não me chama, o rei não se lembra sequer de mim. Mas Mordecai fala, não pensa que só porque você é rainha, você vai escapar disso. E daí o texto que eu acho mais interessante é o versículo 14 do capítulo 4. Diz assim, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta, ou para um momento como este, que você foi elevada à condição de rainha. Olha que interessante.
No livro de Esther, a palavra Deus não aparece em nenhum momento. Esther não recebeu um chamado especial para ser rainha. Ela não recebe essa comissão, ela não sente no coração dela isso. Simplesmente acontece, as coisas vão acontecendo, ela se vê nessa posição de rainha. Mas agora, a conjectura, o que a Bíblia traz para nós é esse questionamento de Mordecai. Quem sabe se não foi para um momento como esse, um momento em que você está em oportunidade de fazer o bem e de salvar esse povo judeu, que Deus não te colocou nessa posição. E isso muda tudo. Isso muda tudo a maneira como a gente vê a vida. Porque alguns dos maiores questionamentos que a gente tem diante de Deus é: Deus, qual carreira eu devo seguir? Com qual pessoa eu devo me relacionar? Que tipo de caminho eu devo escolher? E muitas dessas questões, de fato, a resposta é bem clara diante de Deus. Se for uma questão pecaminosa, uma questão que se afasta de Deus, que vai contra a palavra de Deus, isso obviamente não deve ser perseguido. Isso não é a vontade de Deus. Mas tem algumas questões que simplesmente não são morais. Escolher entre um e outro trabalho. Um trabalho não é mais santo do que o outro. Ambos os trabalhos podem ser feitos para a honra de Deus. Qual trabalho que eu devo escolher? Qual cidade que eu devo morar? Com qual pessoa, às vezes, que eu desejo me casar? Algumas dessas questões, elas podem não ter uma questão moral. E Deus não promete se pronunciar dizendo qual é a vontade dele a respeito dessas coisas. Deus, ele age muitas vezes nos bastidores, assim como na história de Esther, conduzindo as coisas conforme a soberana vontade dele para exercer o propósito bom dele, a boa, perfeita e agradável vontade dele. O nosso chamado é então para viver com fé, não para ficar perguntando para Deus numa relação infantil do que deveria ser aquilo que deveríamos fazer. Deus, o que eu faço agora? Devo escovar os dentes? Qual é a cor do tênis que eu devo utilizar? Eu devo fazer tal coisa? Não, você já sabe o que você deve fazer. E algumas dessas coisas, Deus espera que você decida por si mesmo. Deus não quer criar robozinhos que simplesmente obedeçam comandos diretos. Ele quer filhos. E pais sempre desejam maturidade para os seus filhos, para que eles ajam com sabedoria e façam escolhas que agradem os seus pais, por serem sábios. Deus também isso espera de nós. Então o certo não é que a gente peça a Deus as respostas para os nossos questionamentos, para quais escolhas que a gente deveria fazer, para quais planos que a gente deveria criar. A resposta, aliás, a pergunta que deveríamos fazer é: Deus, por favor, me dê sabedoria para que eu saiba fazer essas escolhas, para que eu saiba criar planos, para que eu crie boas resoluções para o ano de 2022. E isso também muda tudo. E veja, eu não estou negando de maneira alguma que Deus não se manifesta. A Bíblia é cheia de relatos de Deus se manifestando de maneira totalmente extraordinária. A questão é que ele fez isso porque ele quis. E Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então pode ser que na nossa experiência dessa vida aqui a gente não veja nada de extraordinário, nenhum chamado especial. Isso não significa que Deus não tenha planos para nós e nem que ele não se importe com os detalhes pequenos da nossa vida. Ele se importa. E mesmo em nossas escolhas, Deus continua soberano. Ele continua agindo e ele continua abençoando essas coisas. Contanto com que a gente se submeta à palavra dele. Olha só, Moisés disse isso aqui em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que acontece é que talvez Deus não tenha revelado, então, quais são os passos específicos e particulares da minha vida e da sua vida que nós devemos seguir. Mas ele revelou na palavra dele qual é a vontade moral dele, qual é a vontade para o povo dele, qual é o seu propósito para essa criação e para a sua igreja. O nosso dever é meditar na palavra de Deus, sermos moldados conforme o caráter de Cristo e tomarmos escolhas com sabedoria. Esse é o chamado que nós recebemos. É um milagre muito maior que você desenvolva uma mentalidade, uma maneira de pensar parecida com a de Jesus, do que simplesmente você ouvir a voz de Deus e obedecer isso de uma maneira cega. Veja como esse é um milagre muito maior. Quarto ponto a sermos considerar. Os nossos planos são frágeis, mas os planos de Deus, esses sim, são soberanos.
Logo no começo dessa mensagem eu já comentei como eu queria estar presencialmente conversando com vocês, estar diante de vocês ali. Não porque eu preciso do público, não, mas é porque eu realmente não sou muito chegado de conversar com uma câmera. Mas é Deus que conduz os passos. E é isso que ele diz lá em Provérbios, capítulo 16, né? O coração do homem faz planos, mas é Deus quem conduz os seus passos. Eu acho também muito interessante como que Tiago, ele escreve lá no capítulo 4 da sua carta, falando também sobre planos. Ele fala assim, ó, quando vocês forem fazer planos, alguma coisa do tipo, nós iremos até aquela cidade, faremos negócios e teremos lucros. Ele fala assim, ó, não fala com arrogância assim. Tá? Ele fala assim, ó, se nós vivermos e Deus quiser, a gente vai lá naquela cidade, a gente vai fazer negócios, teremos lucros e seremos abençoados. Essa coisa, se Deus quiser, ou se Deus quiser. Essa é a postura que mais agrada a Deus. Veja que Deus aqui não, através da sua palavra, Ele não está ensinando a gente a ficar buscando a revelação miraculosa de qual deve ser a vontade de nós, mas é a gente fazer planos com sabedoria e na humildade de reconhecer que muitas vezes os planos que nós fazemos não vão se cumprir. Mas a gente reconhecer que é melhor assim, é melhor de acordo com a vontade de Deus. Que mesmo que na hora, a circunstância das coisas não nos agradem, que a gente possa se frustrar, outras coisas como o amor de Deus e o propósito de Deus permanecem firmes. E a vontade de Deus não pode ser frustrada. E muito bom saber que a vontade de Deus é que a gente viva eternamente na presença dele. Isso é maravilhoso. Então, por isso, nós também podemos, então, ir para o ponto 5, que é nós devemos reconhecer a nossa dependência de Deus com gratidão. Outro dia eu estava lendo o livro de Isaías e eu me deparei com o versículo 12 do capítulo 26, que diz assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. E daí me lembrou automaticamente do Salmo 127, que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos amados, aos seus amados, Ele dá de graça enquanto eles dormem. Isso é muito bonito porque nos mostra que, na verdade, nada daquilo que nós fazemos sozinhos. Um amigo meu disse uma vez que tudo que nós fazemos, né, especialmente essa questão de transformação diante de Deus, pensando naquele texto de Filipenses capítulo 2, né, desenvolvam a sua salvação, porque é Deus que opera em vocês tanto querer quanto efetuar. A primeira parte do texto, o C.S. Lewis, ele diz que parece que depende tudo de nós, e a segunda parte do texto parece que depende tudo de Deus. Por quê? É um trabalho feito a 4 mãos. E na real é que tudo na nossa vida é feito a 4 mãos. Deus participa de tudo, Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Então nós podemos olhar com gratidão para as coisas que nós fazemos, as nossas conquistas, os nossos trabalhos, nossos relacionamentos, a nossa comunidade, com gratidão, sabendo que se essas coisas foram possíveis ser alcançadas, tudo aquilo de bom que a gente conseguiu alcançar, foi porque Deus estava lá construindo com a gente. Uma colega, um certo tempo atrás, não cristã, ela estava muito incomodada porque ela viu num carro velho aquele adesivo clássico, foi Deus quem me deu. Ela ficava muito incomodada. Como que a pessoa pode colocar isso, um carro velho? Como que ela pode estar grata por isso? E além do mais, foi ela que trabalhou por isso, foi ela que entrou em dívida, foi ela que lutou para conseguir esse carro. Então, como que ela pode ter essa postura? Ela não conseguia aceitar essa postura de gratidão. Mas é essa a verdade. A verdade é que tudo aquilo que nós alcançamos porque Deus trabalhou junto com a gente. Junto com as nossas mãos fracas estavam as mãos fortes de Deus, nos ajudando nessa conquista, nessa luta. Então isso é muito bom. Nós podemos ter essa confiança de que Deus estará conosco. 6º ponto que nós devemos considerar. Todos os planos de Deus são para a sua glória. Então os nossos planos também deveriam ser para a glória dele. Eu não sei se você já fez isso, de ler a Bíblia toda, mas quanto mais você vai aprendendo sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus, sobre como Ele tem conduzido a história, você vai notando como tudo na Bíblia, tudo nessa história vai conduzindo e apontando para a glória de Deus. É tudo para a glória dele, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é sempre voltado para a glória de Deus. Paulo, ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, se vocês comem,
se bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Isso pode parecer alguma coisa assim, muito egocêntrica da parte de Deus, né? Nossa, tudo tem que girar em volta dele. Se eu falasse que tudo tinha que virar em volta de mim, eu seria simplesmente uma pessoa egocêntrica, egoísta. Porque para Deus então tem que ser assim. É que a glória de Deus é a mais bela de todas as coisas. É a melhor de todas as coisas. É o maior propósito que pode existir. Nós sermos chamados para vivermos para a glória de Deus e para manifestar a glória de Deus, é Deus dizendo para a gente que nós recebemos a mais nobre de todas as tarefas. Aquilo em que existe satisfação plena. Então, quando nós de fato entendemos isso, que nós podemos viver para a glória de Deus, que tudo é para a glória dele, que nós não somos protagonistas da história, mas essa é uma história sobre Deus, sobre Jesus, então nós nos colocamos no lugar certo. Então nós de fato nos tornamos habilitados para sermos pessoas felizes. Não é sobre a gente, é sobre Deus. E quanto mais cedo nós fizermos planos que são voltados para a glória de Deus e não para a nossa glória, também mais cedo nós seremos satisfeitos com as nossas vidas. Daí a gente vai poder falar como Paulo, que aprendeu a ser contente em todas as circunstâncias. Porque a felicidade dele não dependia mais do que estava acontecendo com ele, mas sim de que em todos os momentos ele podia estar dando a glória para Deus. E isso também é bom demais, isso é graça de Deus. Sétimo e último ponto, para realmente já encerrar essa conversa. Nós devemos fazer planos, nós devemos nos planejar como se Jesus estivesse para voltar. Agora, no finalzinho desse ano de 2021, na última aula da Escola Bíblica dos Jovens, nós encerramos o livro de Apocalipse e fizemos uma aula extra falando sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E um dos trechos, nós estudamos tanto Mateus 24, depois quanto o 1 Tessalonicenses, também no capítulo 4 e 5, falando sobre a volta de Jesus. Em ambos falam sobre como a volta de Jesus será como um ladrão, a volta de um ladrão, que é inesperada. É muito interessante essa metáfora que é utilizada para representar a volta de Jesus. Porque a Bíblia vai falar o seguinte, se o dono da casa soubesse quando o ladrão estava vindo, que momento que o ladrão invadiria a casa, ele ia se preparar. Ele poderia construir um muro mais alto, poderia colocar armadilhas, seguranças, ele poderia estar armado, ele poderia chamar alguma autoridade para prender. Ele estaria pronto, se ele soubesse o momento. E daí a questão, Jesus fala, então a minha volta é como de um ladrão, você não sabe. Ou seja, você não deixa a sua casa vulnerável, você tem as medidas que você faz para se preparar contra um assalto é aumentar a sua segurança o tempo todo. E daí o mesmo se aplica para a volta de Jesus. Em qual sentido? Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos supor que a gente recebesse essa revelação totalmente antibíblica, porque a Bíblia fala que ninguém sabe quando vai ser a volta de Jesus, mas por um mero exercício aqui mental, a gente vai fazer essa suposição, que a gente sabe que Jesus vai voltar daqui a alguns meses nesse mesmo ano de 2022. O que mudaria? O que você faria de diferente? Muitas coisas seriam diferentes. Provavelmente você não gastaria mais tanto tempo com algumas coisas que não agradam a Deus, ia lutar contra certos vícios e atitudes que com certeza não são bons, melhoraria os seus relacionamentos, manifestaria a vida e o caráter de Jesus em tudo aquilo que você faz. O seu trabalho, se você considera que ele não é um trabalho que traz honra a Deus, você repensaria isso, você veria uma outra maneira de honrar a Deus. Você não seria tão mesquinho com o seu dinheiro. Eu falo você, mas na verdade isso seria muitas coisas que eu mesmo faria. Então, todas essas coisas, uma grande revisão da vida aconteceria se eu soubesse que Jesus está para voltar e que ele volta num dia específico. E o que a Bíblia ensina para mim é que essa atitude que eu deveria ter, sabendo o momento em que Jesus voltaria, é a atitude que eu deveria ter o tempo todo. Eu deveria ter essas mudanças de vida agora, porque Jesus pode estar voltando hoje, amanhã, daqui a alguns dias, em 2022. Ele pode voltar a qualquer momento. Então tudo aquilo que eu pensaria de mudar, eu devo mudar agora. E as nossas resoluções de ano novo também devem transparecer isso. Nós devemos viver como aqueles que esperam a volta de Jesus a qualquer momento.
Jesus pode voltar agora. Isso muda tudo. Se a gente não está vivendo para a volta de Jesus, então nós não estamos vivendo para Jesus de qualquer maneira. Nós precisamos revisar isso. Bem, 7 eu acho que é um número bom, já é bastante coisa para meditar. Pense um pouquinho com você. O que tem que ser ajustado? Nessas resoluções de ano novo, o que poderia ser incluído para viver agora mais de acordo com a vontade de Deus? O que pode ser transformado? Vamos só então fazer uma oração para encerrar. Deus, obrigado porque a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Obrigado porque o plano mais importante, que é Jesus, já se cumpriu, já está consumado. E porque o seu propósito não pode ser frustrado, nós já vivemos na sua presença, nós já temos acesso ao seu amor, e isso já muda tudo. Nós sabemos que somos desejados, e por isso nós oramos. Seja feita a sua vontade, tanto aqui na terra como é no céu. E venha o seu reino, Deus. Venha o seu reino e transforma a nossa realidade. Nós esperamos a volta de Jesus. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, eu espero que essa mensagem tenha abençoado o seu coração, que a palavra de Deus tenha te confrontado. Muito obrigado por esse tempo. Deus te abençoe e um feliz 2022. Até mais. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção